Mas por que você acha, pastor, que geralmente esses lugares mais distantes, esses lugares mais, mais afastados, assim, ele é mais propício a viver coisas sobrenaturais tão pesadas assim? É a falta do evangelho de Cristo. A resposta é essa, né? Aonde o evangelho chega, ele vai mudando o ambiente, vai mudando pessoas, vai transformando aquele lugar, né? É que nessa ilha, antigamente nessa ilha, há anos atrás, era muito forte o que acontecia lá. Não tinha igrejas evangélicas. Então chegou uma igreja lá, depois chegou outra, hoje tem 3 igrejas nessa ilha. Hoje já não acontece mais o que acontecia, mas antigamente era muito forte isso aí. Eu vou trazer os relatos de lá, de pessoas que apanharam na mata sem saber de quem, porque lá eles vivem de caça, pesca, então eles iam para o mato caçar e levavam surra na mata sem saber de onde vinha, não via a pessoa, só via os tapas e os pontapé e não sabia de onde vinha essa... Caramba, você tá andando assim, tá apanhando e olha, não tem ninguém. Relatos de pessoas hoje já de idade que levaram surra na mata, mas hoje já não acontece. Por que não acontece? Porque o evangelho chegou, meu amigo. Nessa ilha hoje já tem, eu acho que uns 30% são evangélicos já da ilha. Então o mal vai saindo, é o que diz aquela frase que a gente usa, que é onde Jesus chega, o mal tem que sair. E o mal vai sendo expulso daquele território. Ele vai se alojando aonde? Aonde não tem pessoas que pregam o evangelho, onde não tem pessoas que busquem Deus, né? Então eles vão se mudando. E é muito forte lá nessa região, eles chamam de pajé. Adoeceu, vai lá no pajé, que o pajé vai benzer, vai resolver a tua situação. Hoje já mudou. Adoeceu, vai lá na igreja, que o pastor vai orar e Deus vai curar, entendeu? Tipo, você tá vendo o evangelho já confrontou ali, né? Mudança. Pastor, você é uma pessoa que já viajou o Brasil todo, já fez muito esse trabalho itinerante antes de estar com a igreja fixa como é hoje. E sempre nessa área de cura, de libertação. Sempre libertação foi algo que Deus te chamou para fazer, né? Você já presenciou em algum processo de libertação alguma coisa que humanamente, fisicamente é impossível a pessoa fazer, e enquanto ela tá possessa, enquanto aconteceu esse trabalho, você já presenciou, assim, você estando ali vendo alguma coisa que te deixou espantado, assim, meu Deus, o que é isso aqui? Já aconteceu? Já presenciei que a pessoa comeu um copo. Ô, louco. Comeu um copo assim como come um pão, mano. Pegou, mas mastigou aquele copo tudinho e engoliu. Um copo de vidro? De vidro. Como come um pão. A pessoa possessa. Possessa, e eu cheguei lá no lugar lá e comecei a orar e na época, o cara mais novo, o cara meio sem experiência, às vezes ele é bem doidão mesmo. Eu cheguei lá, comecei a orar e começou a se manifestar e a pessoa começou, eu sou o fulano que tá aqui, e começou a comer o copo tudinho, e eu, em nome de Jesus, e o pessoal lá comeu o copo como se come um pão, dentro de minutos. Mas aí deu um trabalho, mano, pra sair, mas saiu. Depois a pessoa se libertou. E na época, o que acontece? Esse episódio acontece, e aí eu vou lá no meu tio. Um tio que ele vai fazer 90 anos. Não, ele já tem 91 anos. Ele lia um livro, e esse livro levava ele a fazer loucuras, mas loucuras que não são normais. Você já viu um ser humano comer gilete? Já vi na internet os caras meio que faziam umas coisas assim, mas ao vivão assim não vi não. Esse meu tio comia gilete. Pegava uma gilete e mastigava com um mastigo E como é que sai daí, Yuri? Fala pra nós. de carne. Porque uma coisa é você ingerir, mas e pra sair daí? Como é que sai? Ele ia pro mato, ele brigava. No outro dia ele chegava em casa bêbado. Ele destelhava tudinho a casa dele, quebrava tudinho, mulher corria, filhos. E quando ele ia pro mato, ele brigava com o inimigo. No outro dia você ia lá, tava aquele limpão lá,
Ele brigava, ele comia gilete, comia também vidro. E hoje ele é um presbítero da igreja, mano. Então é como eu digo, ele morava lá nessas bibocas, lá no Rio. Ele mora até hoje no Rio, eu fui lá visitar ele. E eu acho que foi em 2018 ou 19 eu fui lá visitar ele. Deus me deu essa oportunidade de ir lá visitar ele. Saí daqui, fui a Belém, de Belém fui lá visitar ele, e ele estava contando isso para mim, que eu já tinha ouvido, né? Na época eu era pequeno, mas ele relatou para mim que ele lia um livro, e esse livro induziu ele a fazer essas coisas. Um livro de magia. Livro capa preta que chama. Ah, sei qual livro. Você sabe, você tá ligado, né? Então esse livro aí levou ele a fazer essas coisas. Ele diz: hoje, meu filho, hoje eu sirvo a Deus, hoje eu sou um presbítero da igreja. Então naquelas épocas não tinha o evangelho naquele lugar, aí o inimigo operava. Agora onde o evangelho chega, ele perde a força, e quem começa a operar é Deus, né? Mas vamos lá, quando uma pessoa ela tá possessa, eu acredito que o pastor nunca ficou possesso para falar a experiência, mas quando a pessoa tá possessa, ela tem o sentimento do que tá acontecendo. Exemplo, ela tá comendo vidro ali, ela tá comendo uma gilete, o corpo, a anatomia dela tá sentindo aquilo, ou é uma coisa que o espírito mesmo tá consumindo? Como que funciona isso aí? Eu, pela misericórdia de Deus, eu nunca fiquei, né? Mas o que acontece? Uma pessoa possessa, você pode apertar em lugares, a pessoa não vai dizer nada, mano. Ela não sente? Não sente. Você pode beliscar a pessoa não vai sentir nada. Você pode apertar em lugares que, se você apertar numa pessoa normal, ela vai sentir, ela vai dizer: ai, tá doendo. E a pessoa possessa não. Até mesmo porque uma vez aconteceu um episódio lá na igreja, lá em Brasília. Nós estávamos lá na base missionária. Chegou um casal lá e eles estavam querendo separar, né? Marido e mulher não estavam bem, chegaram lá. Eu estava lá no quarto lá dos missionários, e o meu pastor lá, eu conheço meu pastor é um homem de Deus, um homem muito sério nas coisas de Deus, pessoa que ora muito. E o meu pastor, que estava lá, ele atendeu esse casal e começou a orar: sai em nome de Jesus, e dizia bem assim: não vou sair. E meu pastor: sai em nome de Jesus, não vou sair. Aquilo foi me incomodando lá dentro do quarto. Eu digo: não, tem alguma coisa errada. Eu conheço meu pastor, cara. Tá dando ordem pro inimigo, o inimigo dizendo que não vai sair. Eu fui lá. Cheguei lá, disse: ô pastor, o que tá dando? Não quer sair. Eu digo: tá bom. Na hora Deus me levou a tocar em pontos. Eu peguei, apertei aqui na clavícula, encostei e fiz isso aqui, ó. Encostei aqui na costela. E aqui, quando eu encostei, ai, tá me apertando. Ah, miserável, tava mentindo, né? Aí eu disse: tá vendo, pastor? Demônio da carne. Aí depois falou que porque ele queria separar, o marido queria separar, ela não queria, e fazia que tava endemoniada para segurar o marido, sabe? Pro marido ficar com medo. Mas quando é uma possessão real mesmo, aí o negócio é bem diferente, né? Você acha que a pessoa, ela tá presa, vamos lá, ela tá no corpo, ela tá presa dentro do corpo dela, ela tá consciente, ou ela não lembra de nada que aconteceu? Ela não lembra. As pessoas que eu já atendi, que ficaram libertas, que hoje eu pergunto assim: você lembrava da época lá que acontecia isso e isso? Não lembro. Eu só sentia que parece que aquilo estava distante de mim, ouvia gente falando, mas eu não consigo ter domínio no meu corpo. Cara, deve ser desesperador isso, né? Você tá ouvindo o que tá acontecendo ao redor, mas você não tem controle nenhum. Não tem controle. Isso é relato de pessoas que hoje estão libertas, estão com a vida na presença de Deus, né? Mas na época do processo da libertação, hoje falo assim: não, eu começava a orar e de repente algo assim, perdi o controle, eu ouvia falar, mas eu não tinha controle de nada. E eu sei que você é um homem de Deus, um homem que entende quem é Deus, o que Deus pode fazer e tal. Eu vou te fazer uma pergunta só porque eu preciso fazer mesmo, né? A gente entende que o medo, ele é um portal.
Quando você sente medo, você já deu... dentro de um trabalho de libertação, você nunca sentiu medo? Quando você foi pra casa, assim, por exemplo, você viu uma coisa muito feia. Você viu, meu Deus do céu, o semblante dessa pessoa endemoniada ficou na minha mente. Você nunca sentiu medo? Graças a Deus, não. Por incrível que pareça. Tem um episódio que eu não tenho vergonha de falar, acredito que o Nego Bessudo já até falou isso aí. Nós fomos aqui em Ramilândia, eu e ele, fazer uma libertação lá numa pessoa, e essa pessoa, o inimigo, né, tomava o corpo dessa pessoa. Eu cheguei lá, cara novão, meio sem experiência, né, já foi de peito aberto assim, né, acostumado, né. Só que a gente... É aí que tá o perigo. Acostumado a chegar e mandar sair, sai em nome de Jesus, né? Então tinha uma época que parece que a gente caçava demônios. Aonde tem demoniado, vamos lá em nome de Jesus e vamos mandar embora. E aí chegamos em Ramilândia e eu já saí do carro pensando, não, chegar aí e mandar sair em nome de Jesus. Quando paramos o carro, já gritou lá, eu odeio vocês. Ó. Já gritou lá dentro da casa, eu odeio vocês. Aí já saí de peitão aberto lá, vai chegar lá, mandar sair. Cheguei lá, quando falei, sai em nome de Jesus, acredita que o demônio usou a pessoa pra cuspir em mim, mano? Que sacanagem, cara. Cuspiu, mano. Rapaz, eu não fiquei com medo, eu fiquei tão... Você ficou bravo. Bravo, cara, que eu abandonei lá, eu digo... Aí saí pra... Deixei o negão lá. Eu disse, não, Deus, eu não aceito, eu jejum, eu oro, eu tô buscando o Senhor, o demônio usou, me cuspiu, aí eu fiquei revoltado, fiquei lá fora, mano. Aí depois foi me acalmando, né? Voltei lá. E aí ficamos lá, rapaz. Em nome de Jesus, sai, até que saiu. Mas saiu, de repente, o negão já contou isso aqui. Aí tinha a cama aqui, tinha um buraco como se fosse ali. Nós estamos lá, já estava liberto e tal, né, conversando. De repente o inimigo pegou de novo. E já ia para sair pelo buraco lá, porque saía lá e andava em cima do telhado, de ponta a ponta, correndo em cima do telhado da casa. E já tinha ido bombeiro, vários pastores. Deus lá. me livre. Aí quando saltou lá, o negão pulou aqui no pé da pessoa, em nome de Jesus. E pá, caiu lá. E ficamos lá uma tarde quase. Mas voltamos de lá, eu voltei revoltado, não com medo. Eu digo, mas nunca o inimigo usou ninguém para cuspir na minha cara, homem. Eu vim de lá revoltado e esse negão dava risada. Aí... O negão é o pastor Elias. Aí eu aprendi, cara, porque o que acontece? O cara, quando é novo, ele não tem muita experiência, ele já chega assim achando, não, eu vou lá e vou mandar em nome de Jesus, já vai sair. Tem coisas que saem logo na primeira e tem coisas que é uma legião. Aí o negócio Aí é mais fica embaixo. mais complicado, né? Aí é mais embaixo, cara. Ô, pastor, deixa eu pegar um gancho ali no que você tava falando. Você viu a roupa do Yuri hoje, cara? Ele tá de blazer, cara. Olha, Aí, ó. ele tá pregador, cara. Você Também, viu? cara, depois que me chamaram de relaxado, foi sacanagem. Por isso aí. Não, mas essa do relaxado já tem um bom tempo. Já não tem. tem nada a ver, não. É que tá mais friozinho. Deixa mas quieto se essa aí. comporta de uma maneira melhor, né? O pastor falou ali sobre a pessoa que estava possessa e comeu o copo de vidro, né? Até o nosso internauta aqui, o Ribalo, falou também que uma vez ele viu um cara comendo brasa viva. Isso é... E aí nós vamos comer coisa boa, que chegou, não vou comer brasa, não vou comer vidro. brasa, não. E é algo descomunal, né? Eu queria perguntar pro pastor sobre esses... Não sei se é um ritual, o que é. Mas até em filmes a gente viu muito isso. Não acredito que nas aldeias tenha. Quando eles colocam esses carvão, fogo, fogueira, e o pessoal vai passando com os pés, com a sola dos pés. Isso a pessoa está possessa, está passando por aquilo, ou isso é um ritual? O que seria isso, se você tiver propriedade para falar sobre isso, especificamente? Eu acredito que isso não é normal. A pessoa não está em sã consciência. Que você vê, se pôr uma brasa aí nós passar, vai queimar o nosso pé. E os caras passam e não dá nada. Então eu acredito que eles estão tomados. Até mesmo porque você vê, nessas aldeias, eles sempre têm uns rituais muito estranhos.
E eles creem em Deus? Não. Eles creem para eles o trovão, tem a aldeia que o trovão é um Deus. Então tem tudo isso. E aí quando você não crê em Deus, que você pratica rituais que não acredita no Deus verdadeiro, o que que acontece? O outro lado tá manifesto, mano. Só existe dois caminhos. Sim. Só existe duas fontes, o bem e o mal. Então a pessoa que faz isso não está em sã consciência. Aí entra lá o meu tio. Meu tio comia gilete e não cortava nada, não se cortava. Vai você pôr uma gilete na boca, vai...